Gravado o nosso encontro para compartilhar depois lá no grupo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse livro que nós estamos fazendo, Você é a Resposta. Hoje é referente ao capítulo 3. O capítulo 3 fala sobre ousadia para ser um Elias de Deus. E aí eu quero trazer para vocês alguns textos sobre isso, para que você, se você quiser anotar, olhar, fazer a leitura aqui também, você pode fazer, aonde você vai encontrar esse direcionamento do Senhor, porque o Senhor, ele nos deu um espírito de ousadia e não de medo. E nós precisamos lembrar da palavra do Senhor sobre isso, porque ele nos chamou para ser resposta. Como a oração da Maura falou, e nós sabemos quantas coisas estão acontecendo e continuam acontecendo, e já aconteciam lá atrás. Lá no Antigo Testamento, né? Quando essa referência aqui do livro, que ele é baseado no texto de 1 Reis 18, 1 e 2, você vai perceber que nesse texto aqui, e no versículo também 18, aonde você vê que lá atrás, já no Antigo Testamento, existiam aqueles que se levantavam contra a verdade. E hoje continua acontecendo em nosso meio. Lá atrás, o Senhor chamou Elias para trazer uma resposta àquele tempo. E hoje ele chama Daiane, Valdiceia, Maura, Sheila e todos vocês que vão ouvir essa mensagem gravada para ser a resposta nesse tempo. O Senhor tem chamado os Elias dessa geração para se posicionar com a verdade, como Elias se posicionou. Ele obedeceu e se posicionou. Nós estamos sendo chamadas para obedecer e se posicionar. E esse posicionamento é debaixo de um governo, o governo do Espírito Santo de Deus, que foi o mesmo que governou a vida de Elias, para que ele pudesse ter a postura que ele teve, com ousadia. Assim, o Senhor também quer nos colocar neste lugar, sendo resposta nessa geração, aonde nós precisamos olhar com zelo para a palavra do Senhor. O Senhor deixou para nós uma palavra de direção. Você pode abrir no texto de 2 Timóteo 1:7. Você pode anotar, se você não puder abrir agora, para você meditar nesse texto. Eu vou abrir aqui para nós, 2 Timóteo 1:7. Eu vou abrir aqui para nós fazermos essa leitura juntos aqui. Deixa eu fechar aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se você quiser ler em outra versão, eu li na King James. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Eu vou ler na linguagem de hoje. Sim, Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. amém. A palavra do Senhor, ela traz direção para nós e nós precisamos estar sempre vendo, visitando, meditando e guardando o que está na palavra, porque é ela que vai nos dar essa direção sobre posicionamento. Você pode guardar também, anotar e, se puder abrir para ler aqui junto, Atos capítulo 4, verso 31. Atos capítulo 4, verso 31. Eu vou ler na minha versão e depois, se você quiser ler na sua, quem quiser ler, pode ler. Eu vou ler aqui na Bíblia King James. Atos capítulo 4, verso 31.
E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e, com toda a coragem, saíram anunciando a palavra de Deus. E aqui a gente pode ver essa ousadia que só pode ser exercida debaixo do governo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá uma ousadia para combater, confrontar a mentira e o engano. Não é de nós mesmos. Aqui, nesse livro, Você é a Resposta, que traz a referência de Elias. Você quer ler? Quem abriu? Quer ler em outra versão? Atos No 4:31. Atos 4:31, na mensagem. Enquanto, enquanto eles oravam, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram a proclamar a palavra de Deus com coragem e confiança. Amém. Eu me identifiquei com essa, vamos dizer, ousadia do Espírito. Me identifiquei por quê? Porque olhando aqui, estudando um pouco mais sobre Elias, é, a- os estudos que eu encontro, né, sobre isso, na palavra, Elias, ele tinha um perfil de uma pessoa fleumática. Vocês conseguem imaginar, vocês que conhecem aí perfis, né, colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, cada um tem uma forma de se expressar dentro do seu temperamento, da forma de se comunicar. E a pessoa que é fleumática, ela é uma pessoa mais tranquila, não é muito expressiva, em geral é uma pessoa mais tímida, não gosta de ser visto, de ser notado. E Elias, por estar debaixo de obediência, sendo ministrado pelo governo do Espírito Santo na vida dele, ele teve a ousadia de se posicionar diante de um homem que tinha autoridade para tirar a vida dele. Isso só foi possível porque o Espírito Santo estava com ele, conduzindo a vida dele. Porque dele mesmo, ele não tinha nem perfil de uma pessoa que está à frente, que gosta de estar confrontando coisas que está sendo vista realmente, que está sendo desalinhada e querendo ali trazer para o rei a verdade. Já havia ali uma busca por todos aqueles que seguiam Yahvé, né? Já havia ali um mandato, né? O rei Acabe, ele já estava há muito tempo perseguindo todos aqueles que falavam de forma contrária a Jezabel. Todos que estavam seguindo a Cristo, todos que estavam seguindo a Deus, a Yahvé. E aqui Elias diante de um histórico de busca e apreensão, né? Existia busca e apreensão para todos que falassem de Yahvé, todos que confrontassem os deuses que Jezabel e Acabe estavam adorando. E aí vem Elias com aquele perfil dele, fleumático, tranquilo, tímido, que não tem essa postura de estar já posicionado para no próprio temperamento dele em confrontar o erro. Ele foi separado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus para estar diante de um rei e falar aquilo que precisava ser dito. Quando o rei fala com ele, encontra com ele e chama ele de perturbador de Israel, ele responde no espírito. Ele não, ele não dá justificativas, ele não se preocupa em responder o rei de maneira que amenizasse o impacto. Porque ele, como uma pessoa mais tranquila, mais tímida, ele poderia até se recuar só com essa pergunta. É você mesmo perturbador de Israel? Você imagina uma pessoa mais tímida,
um rei falando com uma pessoa tímida. É você mesmo perturbador de Israel. Você imagina uma pessoa assim que você conhece, que é tímido, que é mais tranquilo, não gosta de ser visto, e chega um rei cheio de autoridade que pode tirar a própria vida dessa pessoa e chama ele assim, e ele responde diretamente. E aí, se a gente for pensar, vamos pensar na época quando a gente era criança, na escola, e que às vezes um falava com o outro querendo puxar briga, e aí falava, não, eu vou te pegar na hora da saída, né? Conta, tem aquelas coisas, uns estranhamentos de conversa, e aí aquele que não gosta de briga já fica lá preocupado, né? Você imagina, o fleumático lá fugindo da briga. E aí, ele querendo já se precaver da situação e não querendo mostrar também que ia fugir da briga, ele fala: não, não vamos na saída, não, é no recreio mesmo, né? Fala, vamos para o recreio eu vou pegar você. Você imagina essa cena aí, duas crianças, dois meninos brigando. E aí, o que que acontece? No final das contas, a gente sabe que muitas vezes eles nem querem brigar, só querem só falar, tanto um quanto o outro. Mas tem já um monte de coleguinha em volta olhando. E esses coleguinhas em volta olhando pode provocar essa briga acontecer falando: "Ah, você é covarde, ah, você vai fugir". Ah, você imagina que quando Elias estava diante do rei Acabe, o rei Acabe não estava sozinho. Ele estava com o exército com ele. E Elias falando com o rei, e o rei estava em volta dele, todo o seu exército, e aqueles profetas também, e todos aqueles que estavam falando mentiras, conduzindo o rei através ali da voz de Jezabel, para estar adorando a outros deuses. E Elias estava sozinho olhando para esse rei que estava rodeado de pessoas que estavam do lado dele. E o que que Elias fala para o rei? Ele chama o rei, ele fala que o problema é o rei, e ele fala uma coisa que, se a gente for pensar lá naquelas criancinhas da escola, o que fazia a briga acontecer, geralmente é quando falava, ah, xingou sua mãe. Quando falava xingou sua mãe, qualquer um tinha força suficiente para entrar na briga, para defender a mãe. Não era assim? Elias olhou para Acabe e falou: a culpa é sua e dos seus pais. Ele falou aquilo que provocaria uma briga. O quê? Tá falando dos meus pais? Tá xingando minha mãe? Meu pai? Olha a ousadia de Elias. Vocês conseguem imaginar essa cena? Mesmo assim, ele sabendo que ele poderia perder a cabeça ali, que Acabe podia cortar a cabeça dele, porque ele tinha autoridade para isso. E ele confronta Acabe e ainda fala dos pais de Acabe, por sua culpa, dos seus pais e da sua família toda. Tudo isso está acontecendo. Você acha que essa ousadia vem de Elias? Não tem como. Não tem como. Essa ousadia é só no espírito. E por que que nós estamos olhando dessa forma? Por quê? Porque quando nós vamos debaixo de obediência e no Espírito, o Senhor é quem faz. O milagre vem da parte do Senhor. E o que o Senhor está falando para mim, para você, é que Ele quer que você e eu estejamos no lugar certo, mas debaixo de obediência, governada pelo Espírito Santo. Porque é somente assim que nós vamos agradar o Senhor. É somente assim que a vontade do Senhor estará sendo estabelecida. E sim, o Senhor não tem como, nosso temperamento não será um empecilho. O Senhor fará, apesar de nós. O Senhor fez através de Elias, apesar de Elias. Não, o Elias não tinha perfil, nem competência, nem habilidade para se posicionar e fazer o que ele fez.
Foi a graça, a misericórdia do Senhor, através do Espírito Santo, que conduziu Elias a ter uma postura que fizesse com que a vontade do Senhor fosse estabelecida. E nós precisamos olhar para isso e trazer isso para nós, por quê? Porque muitas vezes nós podemos ouvir vozes que não são do Espírito Santo e que pode conduzir a fazer algo que vai estar desalinhado ao propósito do Senhor. Nós precisamos buscar no Senhor, no secreto. Elias teve um tempo longo de secreto com o Senhor, não foi? Ele ficou 3 anos e meio na caverna, ali, sendo alimentado, sendo nutrido. O Senhor usou de estratégia, levando alimento e mantimento para ele através de pássaros, para não chamar a atenção de ninguém, para que ele pudesse fazer o quê? Ser suficientemente preparado no tempo do Senhor. E aí nós podemos olhar para isso e saber que essa ousadia que nós precisamos no tempo certo, o Senhor vai trazer para nós. Nós olhamos aqui para essa característica de ousadia, a gente pode olhar também, deixa eu ver aqui em Atos capítulo 1, deixa eu abrir, você pode abrir aí também. Atos capítulo 1, no verso 8. Atos 1, verso 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui já havia um apontamento para hoje. Porque naquela época, aonde aqui no Novo Testamento, essa carta, né, sendo escrita, temos aqui o direcionamento para nós que já havia naquele lugar, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, um direcionamento de que o Espírito Santo ia conduzir o povo, mas não seria somente lá. Seria também até os confins da terra. Por quê? Porque todas as nações receberiam o Espírito Santo do Senhor. Todas as nações seriam cheias do Espírito Santo, para que pudesse testemunhar. Para que é o Espírito Santo? Está aqui, ó. Sereis minhas testemunhas. Nós, quando estamos em obediência, sendo governada pelo Espírito Santo, nós somos testemunhas do Senhor. E quando somos testemunhas posicionados da forma que o Senhor quer, o Senhor estabelece o reino. E nós somos chamadas para isso, para o Senhor usar a cada uma de nós, para estabelecer o reino do Senhor onde? Aonde nós estivermos. Esses confins da terra aqui é onde nós estamos. Aonde você estiver hoje é os confins da terra. O Senhor vai estabelecer o reino dele através dos Elias dessa geração, através da sua vida, no seu bairro, na sua família, na sua comunidade, aonde você estiver estabelecida. Você será a luz, a resposta para esse tempo. E essas palavras que foram deixadas para nós são como tesouros, como o louvor que nós cantamos. É o tesouro do Senhor, são tesouros escondidos na palavra, para trazer para nós direção, apontamento, para se cumprir o chamado do Senhor, através das nossas vidas. E aí nós precisamos buscar no Senhor essa ousadia para cumprir o chamado. Essa ousadia ela é espiritual. Nós precisamos buscar viver essa experiência espiritualmente com o Senhor. Não é uma ousadia da força do nosso braço, da nossa justiça própria, das nossas vontades, ela é uma ousadia espiritual. É estar verdadeiramente declarando a nossa identidade.
deixando a nossa identidade ser vista. É possível uma luz ficar, iluminar debaixo de muitos, né, de muitas proteções. Imagina o que que pode esconder uma luz. Me fala. Pode ser palavras, palavras escondem luz, espiritualmente falando. Pode ser regras, pode ser. Me ajuda com palavras. Que coisas que escondem a luz, porque na palavra tem um verso que fala exatamente sobre isso. É possível? É possível uma luz iluminar quando ela está escondida? Se você, como voz nessa geração, estiver escondida, você vai conseguir iluminar? Se você, como resposta nessa geração, se você estiver escondida, como você vai ser ouvida? Como a palavra do Senhor chegará onde precisa chegar? Se você, por medo, e não permitir que o Espírito Santo te leve a cumprir a vontade do Senhor, vai falar a quem precisa ouvir. O Senhor tem chamado todos os filhos, não são alguns, todos os filhos. E o Espírito Santo tem sido derramado sobre todos os filhos que buscam o Senhor com o coração rendido. E essa ousadia que vem do Espírito Santo vai fazer com que você esteja diante de reis e abra a boca e fale a verdade. É necessário que no Espírito de Deus você aceite o chamado. É necessário que no Espírito de Deus você viva esse chamado para que o querer dele seja estabelecido. A primeira coisa que nós vimos nos encontros anteriores foi um caminhar de Elias sobre obediência. Antes de você estar diante de um rei, antes de você estar diante de uma circunstância, antes de você estar diante de uma situação que para você, você entende que está contrária àquilo que é estabelecido pelo reino de Deus, antes existe um caminhar. O primeiro passo é obedecer. Você obedece. E a partir do momento que você se coloca nesse lugar com obediência, o Espírito Santo do Senhor te encherá de ousadia suficiente para você fazer o que precisa ser feito, para você falar o que precisa ser dito, para você se posicionar como luz para iluminar as trevas. O que Elias fez foi se posicionar ali como luz para iluminar as trevas naquele tempo. Havia trevas, havia adoração a outros deuses. E Elias, como luz, em obediência, ele debaixo do governo do Espírito Santo, com ousadia, ele se posiciona e ele está ali para confrontar aquilo que está acontecendo. Vamos ler novamente lá o rei, primeiro Reis 18, que é o princípio desse livro. Primeiro Reis 18. Primeiro Reis, capítulo 18. Todo esse livro aqui sobre você é a resposta é baseado nesse texto. Primeiro Reis 18, vamos ler aqui. Tem vários, esse capítulo 18 todo, eu vou recomendar que vocês façam a leitura e façam anotações desse capítulo aqui. Verso 17: Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe: És tu mesmo, ó flagelo de Israel? Aqui na Bíblia King James fala ó flagelo. Ao que prontamente Elias respondeu: Não sou eu responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuastes aos Baalins.
E aí ele dá uma ordem, no verso 19. Agora, pois, dá ordem para que se reúna a mim todo Israel no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Aserá, que se fartam à mesa de Jezabel. Então ele, com essa ousadia, dá uma direção ao rei e convoca para estar na presença dele, porque ele estaria ali confrontando não somente Acabe, mas também esses profetas que serviam a Baal e a Será, que eram profetas conduzidos por Jezabel. Ele também queria trazer essa palavra da verdade para todos aqueles profetas, mostrando quem era verdadeiramente Yahvé. E aí ele faz isso, e esse é o texto base, né? Então, o que que acontece? Elias, cheio do Espírito Santo, ele surpreende o rei. O Senhor quer usar você, cheia do Espírito Santo, Maura, cheia do Espírito Santo, Daiane, cheia do Espírito Santo, Val, para surpreender as trevas com um posicionamento onde você está debaixo do governo do Espírito Santo. E o Senhor vai usar a sua vida, porque é Ele que vai operar o milagre. Ele quer que as trevas sejam dissipadas através do posicionamento dos filhos. Ele tem chamado os Elias dessa geração. Elias, ele confrontou o orgulho de Acabe quando falou da família dele. Ele confrontou o erro de toda a sua ascendência. Ele só teve essa ousadia. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Eu queria colocar mais um texto, que será o último texto aqui dentro desse estudo de hoje, em 2 Timóteo, se você puder abrir, 2 Timóteo 1:7. Deixa eu ver se eu marquei aqui para nós. 2 Timóteo 1:7. Eu vou ler aqui na King James, você pode ler também na sua versão. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Senhor nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Você quer ler na sua versão? Deus não quer que sejamos tímidos com seus dons, mas ousados, amorosos e sensíveis. Na versão a mensagem que eu estou aqui. Amém. Mais alguém queira falar? Muitas vezes a gente pode olhar para nós e falar: eu não dou conta. Eu não, tá bom, eu vou participar dos cultos na minha comunidade, eu vou deixar que as pessoas ali tragam a palavra e estar ali em comunidade para mim é suficiente. Estar em comunidade é bênção, é corpo, é relacionamento. Mas a nossa vida, ela não se limita às quatro paredes da nossa comunidade. Vivermos essa identidade de filhas amadas do Senhor é principalmente da porta da igreja para fora. É no nosso dia a dia, é nos relacionamentos que nós temos com muitos que nem entram na nossa comunidade, que por alguma ferida, muitas vezes, fala que não quer estar lá. E você será a mensagem que estará acessível para essa pessoa. E o Senhor quer usar você. E aí, muitas vezes, você pode falar: eu não consigo falar. Eu não sei falar. Ore, fale com o Senhor. Entregue ao Senhor a sua vida. E deixe que o Senhor fale por você. Porque Ele faz. Ele fez com Elias.
e Ele fará com você também. Ele te dará a palavra certa, a hora certa, as pessoas certas para estarem com você. E muitas vezes vai ser num relacionamento mais próximo, muitas vezes vai ser até num lugar que você, inusitado, que você nunca pensou. De repente, na fila de uma padaria, num parque, numa loja, através de um atendimento que vão fazer a você, num salão, em algum lugar que você estiver o Senhor pode fazer através de você. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra que vai fazer com que ela tenha um posicionamento de buscar o Senhor, um arrependimento e um quebrantamento da vida que está levando até aquele momento, para que ela tenha a oportunidade de voltar a sentar à mesa com o Pai. E o Senhor está chamando você para que resgate os filhos. Quantos filhos estão distantes da presença do Senhor? Quantos filhos não querem mais estar próximo à família do reino, por feridas, por terem sido atingidos com palavras, com atitudes, muitas vezes por irmãos imaturos, que não estavam debaixo de obediência e do governo do Espírito Santo. E por falta de sabedoria e maturidade, feriram muitas pessoas. Mas o Senhor está chamando você para esse lugar, aonde você, no secreto, como Elias, recebe nutrição, maturidade, instrução, palavra para estar posicionada no lugar certo, na hora certa, com as pessoas que o próprio Senhor vai conduzir você a falar. Não será na força do seu braço, não será na direção da sua própria vontade. Mas o Senhor, muitas vezes, vai até colocar uma direção de um desafio. E você vai falar o quê? Eu vou falar com essa pessoa é grande, quem sou eu para falar com essa pessoa? Essa pessoa tem autoridade, mas o Senhor vai te dar a palavra. Não é uma palavra de humilhação. Não é essa palavra. O Senhor vai te dar palavras de poder, amor e equilíbrio. Você, como Elias, nessa geração, você estará posicionada falando com poder, amor e equilíbrio. E essa palavra do Senhor vai fazer com que o que sair da sua boca traga restauração, traga libertação, traga arrependimento. Aqueles que estavam cegos com adoração a Baal, que estavam distraídos com uma direção vinda de Jezabel, trazendo confusão a uma vida e a uma geração. Mas você tem sido chamada para ser usada com ousadia, para entregar uma palavra. E você vai levar isso com você. O que o Senhor quer usar através da sua boca serão palavras de poder, amor e equilíbrio, para que haja um arrependimento e a salvação seja estabelecida e o reino do Senhor seja colocado como uma bandeira de vitória nesse lugar. O Senhor te chama para isso, para que você aceite ser ousada no Senhor, porque estabelecer a vontade do Senhor, o chamado do Senhor na sua vida, sempre vai passar por posturas de ousadia. O reino do Senhor, ele é estabelecido e ele é conquistado com ousadia no espírito. Amém? Essa é a palavra que eu trouxe aqui do Senhor para nós, para você e para mim. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem planos. E esses planos, eles precisam sair do papel. Eles precisam ser concretizados. E a vontade do Senhor, ela reina sobre territórios, onde você está e onde eu estou. Amém?
Se você quiser orar, nós vamos fazer um encerramento agora. Vamos orar em gratidão por esse tempo. Se você quiser participar desse tempo de oração, depois que você orar, eu posso orar e fazer o fechamento do nosso encontro. Fique à vontade. Não? Então vou orar para nós encerrarmos. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse encontro que foi marcado no céu para as nossas vidas, para todos que vão ouvir essa mensagem, que vão tomar posse da verdade do Senhor, de estarmos posicionadas como os Elias dessa geração, para que o reino seja estabelecido, Pai, onde estivermos. Que a tua vontade seja feita, que o Senhor tenha total liberdade, ó Deus, para, através do teu Espírito Santo, através da doce presença, através de Jesus, venha governar, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso espírito e o nosso corpo, porque, Senhor Deus, nessa unidade com o Senhor, nós podemos, ó Pai, estar posicionadas com ousadia para que o teu reino seja estabelecido. Nós entregamos ao Senhor esse tempo, nós entregamos ao Senhor as nossas vidas, crendo que o Senhor está à frente, conduzindo, Pai, cada passo e cada encontro, para que a tua vontade seja estabelecida em todos os lugares, como a tua palavra disse, até os confins da terra. E assim a tua vontade se estabeleça. Essa oração que fazemos e agradecemos, Pai, porque é o Senhor quem faz e não somos nós. É o teu Espírito Santo quem estabelece a tua vontade. Louvado seja o teu nome por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.